No extremo de uma costa esquecida pelo tempo, existia um lugar que raramente aparecia em mapas oficiais, conhecido apenas pelos pescadores mais antigos como Pedra Negra. O mar ali não era apenas violento, era imprevisível, e o vento parecia carregar vozes quando a noite caía. No topo de um penhasco íngreme, erguia-se um farol solitário, construído décadas antes para evitar que embarcações se chocassem contra as rochas ocultas sob a espuma escura. Durante anos, aquela luz foi a única coisa que separava marinheiros da morte certa. Até a noite em que ela simplesmente se apagou, sem aviso, sem sinal de falha técnica e sem jamais voltar a acender da mesma forma. O faroleiro responsável pelo local era conhecido apenas como Elias, um homem reservado, contratado pelo governo marítimo da época por sua experiência no mar e por aceitar viver isolado. Relatos indicam que Elias mantinha uma rotina rigorosa. Acordava antes do amanhecer, verificava os mecanismos da lanterna, anotava condições climáticas e jamais deixava o farol sem supervisão. Visitantes eram raros e, quando apareciam, descreviam um homem calmo, mas com um olhar constantemente atento ao horizonte, como se esperasse algo que nunca chegava. Cartas enviadas por ele à administração revelavam frases estranhas sobre movimentos no mar e sons que não vinham do vento. Na noite do ocorrido, uma tempestade se formou rapidamente, algo comum naquela região, mas os registros meteorológicos indicam que não era intensa o suficiente para justificar falhas estruturais. Mesmo assim, por volta da meia-noite, tripulações relataram que a luz do farol começou a oscilar de forma irregular, piscando em intervalos que não correspondiam ao sistema padrão. Alguns marinheiros acreditaram ser um sinal de emergência, outros pensaram em defeito elétrico, mas todos concordaram em uma coisa. Poucos minutos depois, a luz se apagou por completo, mergulhando a costa em uma escuridão absoluta. Na manhã seguinte, uma pequena equipe foi enviada até o farol para verificar o que havia acontecido. O acesso era difícil, feito por uma trilha estreita entre rochas cortantes e vegetação densa. Ao chegarem, encontraram a porta principal destrancada, algo que jamais deveria acontecer. Dentro, tudo parecia estranhamente organizado. A mesa estava posta, uma refeição fria ainda intacta, anotações recentes no diário de bordo e nenhum sinal de luta. O mais inquietante era o relógio de parede, parado exatamente às 0h17, o mesmo horário em que o farol deixou de emitir luz. O diário de Elias foi analisado com atenção. Nas últimas páginas, sua escrita tornava-se irregular, como se tivesse sido feita sob forte tensão. Ele descrevia noites em que acordava com a sensação de estar sendo observado, passos circulando o farol e uma presença que não conseguia ver, mas sentia. Em um dos trechos finais, ele escreveu que o mar estava respondendo e que a luz não era mais apenas um guia para navios, mas um convite. Não havia explicações claras, apenas fragmentos de pensamentos que misturavam medo, curiosidade e uma estranha aceitação. As buscas por Elias se estenderam por dias. Barcos vasculharam a costa, mergulhadores examinaram as águas ao redor do penhasco, mas nenhum corpo foi encontrado. Nenhum sinal de queda, nenhum rastro de sangue, nenhum indício concreto do que teria acontecido. O mais perturbador veio depois. Moradores da região passaram a relatar que, em algumas noites específicas, uma luz fraca surgia no topo do farol, mesmo sem ninguém autorizado a operar o local. A iluminação não seguia padrão algum, aparecia por segundos e desaparecia como se nunca tivesse existido. Com o tempo, o farol foi oficialmente desativado. A administração alegou riscos estruturais e dificuldade de manutenção, mas os pescadores sabiam que havia algo mais. Muitos se recusavam a passar pela região após o pôr do sol, afirmando ouvir o som metálico da antiga engrenagem girando lentamente, mesmo sem energia alguma. Outros diziam ver uma silhueta imóvel no topo da torre, observando o mar em silêncio absoluto. Nenhuma dessas histórias foi confirmada oficialmente, mas também nunca foram desmentidas de forma convincente. Décadas se passaram e o farol de Pedra Negra
tornou-se apenas uma lembrança para alguns e uma advertência para outros. Historiadores acreditam que o isolamento extremo pode ter afetado a mente de Elias, levando-o a abandonar o posto ou a cometer um ato desesperado. Já os que conhecem o mar dizem que certas regiões carregam histórias mais antigas do que qualquer construção humana e que nem toda luz serve apenas para iluminar caminhos. Algumas, segundo eles, acabam atraindo coisas que deveriam permanecer nas profundezas. Até hoje, não existe um registro definitivo sobre o destino do faroleiro. Nenhum documento oficial explica por que os mecanismos estavam intactos, por que o relógio parou no mesmo minuto da queda da luz, ou por que relatos recentes ainda surgem, mesmo tanto tempo depois. O farol permanece de pé, corroído pelo sal e pelo vento, como uma cicatriz na paisagem. Um lembrete silencioso de que há histórias reais do passado que jamais foram totalmente compreendidas, apenas repassadas em sussurros entre aqueles que aprenderam a respeitar o silêncio do mar.